valor. Seu castelo de areia o mar levou e tentou mais uma vez tua ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama você. Só entregue a Ele todo o seu viver. Seu castelo de areia o mar levou e tentou mais uma vez tua ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Sabe qual é? Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só, tem uma solução. Mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama você. Só entrega a Ele todo o seu viver. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com vocês mais uma vez, mais um momento que o Senhor nos proporciona para juntos podermos falar do amor de Deus. Hoje é dia 31, é isso mesmo, 31/10, último dia do mês de outubro de 2020. Estamos aí perto do finalzinho do ano, ainda infelizmente estamos vivendo sobre os efeitos da pandemia mundial, mas sempre declarando aqui que nós temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida e da nossa história. Um ótimo dia para você, uma alegria ter você conosco, é mais uma oportunidade que temos de falar do amor de Deus, de transmitir uma palavra de fé e esperança ao seu coração. Você está aqui conosco e pode ter certeza que Deus está aí com você nesse momento. Ele age em nossas vidas, Ele opera em nosso ser e nós podemos ter a certeza e a alegria de ter Deus em nossas vidas. Deixa eu dar um bom dia para o pessoal que já está conosco. Tem uma galera aí mandando um bom dia, né? Dizendo bom dia, graça e paz. Que alegria ter vocês conosco. Está conosco aí já nosso irmão Mauri, isso aí Mauri, lá de São Paulo, né? Filho do pastor Juquinho, uma bênção. O Mauri está sempre aí acompanhando nossas lives. A Luciana Cruz, a Ana Maria, está a Vicentina Oliveira, Elisângela Miguel, está a Fúvia Misael. Que alegria ter vocês conosco, né? Muito bom ter a sua presença aí e que Deus continue falando aos nossos corações nessa oportunidade, nesse momento. Que Deus abra o seu coração. O Glaucio também, Glaucio Rodrigues aí nos acompanhando. Que bom ter você conosco. Nós vamos compartilhar uma mensagem hoje
muito interessante e importante para todos nós. O tema está aí, depende também do nosso esforço. E nós vamos ler na Bíblia algumas passagens que nos mostram que os milagres e as bênçãos que nós queremos alcançar têm uma participação muito grande nossa. Poderíamos dizer que na maioria dos casos em que Deus atende a nossa oração, que Deus opera em nossas vidas, ele depende muito da nossa participação. Por isso eu coloquei o tema, depende também do nosso esforço. E nós acabamos de ouvir uma canção na voz da Cristina Mel, dizendo, depende de você. Nossa irmã Glória também está aí. Bom dia, irmã Glória, paz do Senhor. Então, escute bem, eu e você podemos receber da parte do Senhor coisas maravilhosas, bênçãos tremendas, mas precisamos entender que o agir de Deus, ele é fantástico quando nós cremos na palavra dele. Não adianta apenas imaginarmos ou pensarmos que estamos vivendo nesse mundo por viver. Não é assim. Tudo depende de nós. Depende de uma contrapartida sua. Você quer ser salvo? Depende de você fazer a sua parte. Vamos ler a Bíblia, vamos ver, vamos pensar. Todos os homens de Deus e mulheres, em todos os tempos na Bíblia, alcançaram a vitória e a bênção. Existem alguns casos em que as pessoas não alcançaram, poucos casos. E nesses casos, nós temos o porquê deles não terem alcançado. Por que não alcançaram a bênção? Por que não alcançaram a vitória que eles queriam ou que Deus havia prometido? Porque eles desistiram. Para aqueles que desistem, só resta o sabor amargo da derrota. Não há outro caminho, não há outra forma. Quem desiste, perde. Não existe um meio intermediário disso acontecer. É dessa maneira que acontece. E é por isso que eu estou compartilhando essa mensagem com você e esclarecendo que se você quer alcançar algo, se você quer um milagre, se você quer a bênção, se você deseja receber algo maior na sua vida, depende também do seu esforço. Depende também do nosso esforço. Esse é o texto bíblico e eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus para que a gente já possa ter uma base aqui do que eu estou falando nesta manhã, a fim de que você também saia edificado pela palavra de Deus, pelo agir de Deus em nosso meio. Deus está agindo, Deus está falando. Eu com certeza reconheço que sem Ele, sem a misericórdia dEle, sem a graça dEle, nós não somos nada e não estaríamos aqui agora se não fosse pelo amor e pela misericórdia dEle. Então, ouça isso, preste atenção nesses detalhes que eu estou aqui compartilhando com você da palavra de Deus, porque é assim que funciona. Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, um dos textos que dão base para nós, né, nessa mensagem, está no livro de Mateus, e esse texto é muito importante para você entender isso, porque constantemente o povo de Deus é atacado pelo inimigo, mas também é atacado pela sociedade, é atacado por aqueles que estão em nosso redor. Então é importante isso. Em Mateus 10, 22, a Bíblia diz assim, olha só o que diz a Bíblia em Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por serem meus discípulos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Olha só que passagem bíblica maravilhosa. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, Mateus foi um dos apóstolos, ele escreve assim, Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por serem meus discípulos, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Observou que depende do nosso esforço, de nos mantermos firmes até o fim, de nos mantermos fiéis ao Senhor em toda circunstância? Porque o tempo todo o inimigo tenta nos tragar. O tempo todo o mal tenta nos destruir, tenta acabar conosco. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos abrir o nosso entendimento e guardar em nosso coração a palavra de Deus, entendendo que depende também do nosso esforço. Bom dia, Reginaldo Lourenço, bom dia, Silvio Queiroz, é uma alegria ter vocês conosco. E que essa palavra venha produzir um resultado fantástico e maravilhoso em nós. Porque as pessoas acham ou imaginam que Deus ele vai ficar lá do céu mandando tudo que nós precisamos. Eu já disse aqui em várias ocasiões que lá no céu não tem dinheiro. Não tem. Lá no céu não tem recursos financeiros. Não tem. Deus trabalha apenas com sementes. Ele nos dá sementes. E essas sementes devem ser plantadas.
elas devem ser trabalhadas e elas devem ser cultivadas a fim de que elas morram, nasçam e elas possam crescer e produzir frutos. Consegue entender isso? É tão importante entendermos essas coisas porque são resultados naturais do que Deus tem dado à humanidade. E aí nós começamos a entender que essa mensagem, essa palavra, o tema que eu escolhi, tem tudo a ver com a sua história e com a minha história. Então, não adianta às vezes você ficar falando, ai Deus, me dá isso, ai Deus, por que o Senhor não faz isso na minha vida? Ah Senhor, por que não acontece assim comigo? Você está fazendo a sua parte? Você tem certeza que você está agindo de acordo para que aquilo que você deseja aconteça? Eu tenho uma pequena ilustração aqui para compartilhar com você que tem a ver com essa mensagem, né? Eu achei interessante essa ilustração, ela faz com que nós possamos pensar. É tão importante você meditar nas coisas, é tão importante você observar as coisas e entender o lado certo do que Deus tem para você e para mim. Eu constantemente sou pego por pensamentos que às vezes eu entendo que são humanos, porque todos nós somos seres humanos e passamos por isso. Mas é importante entendermos o valor das coisas. Tudo tem um valor. Não estou falando aqui de valor financeiro, estou falando de valores eternos, que são os valores mais negligenciados nesse mundo. As pessoas valorizam muitas coisas terrenas, muitas coisas materiais, e deixam de valorizar o que é eterno. Já disse aqui, é uma frase que eu gosto de usar muito: as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. E Jesus nos ensinou outra coisa no Evangelho, ele nos ensinou exatamente o contrário: valorizar as pessoas e valorizar menos as coisas. Então, vamos lá para essa pequena história que eu quero compartilhar com você, né? Como o tema dessa mensagem, dessa pequena história é: como os nossos desejos se realizam? Como os nossos desejos se realizam? Então, preste atenção, é uma pequena história, uma ilustração para nos ajudar a entendermos um pouco o tema que eu estou falando, né? O Jesus Nunes está conosco, bom dia, paz do Senhor. Que alegria ter vocês aí nos acompanhando, né? Uma galera aí nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Então vamos para a ilustração. O tema da mensagem hoje é esse, né? Depende também do nosso esforço. E essa ilustração tem como título: como os nossos desejos se realizam? Vamos lá. Estava eu olhando o senhor João, entretido em varrer as folhas secas do seu jardim. Muitas folhas. Ele estava ali varrendo, a área era muito grande, e aquele senhor caprichava em não deixar nenhuma folha para trás no gramado. Então eu disse: seu João, sorrindo, que maravilha se você pudesse, apenas com um desejo, ver todas essas folhas de repente empilhadas no monte. Não seria muito legal se de repente você desejo que essas folhas estejam agora amontoadas e de repente elas se amontoassem sozinhas? Então aquele senhor disse: e posso mesmo, eu posso fazer isso. Fique vendo, fique olhando, vou fazer isso que você está dizendo. Ele disse então, né? Aquele homem disse: se você pode, então vamos ver. Eu quero ver se você consegue mesmo. Vamos lá. Folhas, disse o seu João, folhas, juntem-se todas, disse aquele homem numa voz de comando. E lá ele continuou então, limpando e arrastando folhas por folhas, até que elas ficaram juntas num monte só. E aí, não demorou muito tempo, ele ficou ali acompanhando o senhor João, e ele disse a ele sorrindo: é este o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. Trabalhar com afinco para que aquilo que desejamos seja feito. Então, podemos entender aqui com o senhor João, um dos maiores efeitos da nossa vida de resultados está exatamente atrelado ao nosso desejo e ao nosso esforço. Muitas pessoas dizem, né? Ah, mas eu não mereço isso, ou fulano não merece aquilo e recebeu. Muitas coisas, nós não vivemos aqui nesse mundo por merecimento. Nós vivemos por esforço, alcançamos algumas coisas por esforço. Entrou aí a Natalina Nascimento, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a Ana Cláudia também. Então, essa pequena história ilustra para nós como Deus age. Ele age através de nós. E por que muitos alcançam resultados? Porque se esforçam. João Batista, ele estava pregando.
e falando da salvação, falando da vida com Deus, falando da palavra do Senhor. E de repente a Bíblia diz que uma das frases que ele fala, e ele diz ali para as pessoas se arrependerem e batizarem e nascer de novo, isso fica gravado. E Jesus diz: olha, esse homem aí é um homem que fala a verdade, é um profeta. E Jesus fala assim: mas o reino de Deus, ele é tomado à força, e com esforço as pessoas chegam até ele. Está entendendo? Não vai ser de uma maneira simples, fácil, é com esforço, é com dedicação. Elisângela Rodarte está conosco. Elisângela está aniversariando, né? Parabéns, Elisângela, que Deus abençoe a sua vida, está aí conosco agora. Então, observem bem, queridos, como é importante isso. O velho disse, né? Aquele senhor disse: eu posso mesmo. Então, se você pode, vamos ver. E aí ele fez, e ele trabalhou. Então, o incidente calou-se no espírito daquele homem. E mais tarde, ao estudar a biografia dos cientistas e de todos aqueles cujas obras nos parecem, por vezes, milagres, verdadeiramente sobre-humanos, ele descobre que aqueles homens adotavam o sistema daquele jardineiro. Todas as suas realizações resultaram do fato de que estes homens, desejando fortemente chegar a certo objetivo, nunca cessaram de lutar por alcançá-lo. É isso mesmo. Observem as obras humanas aqui na Terra. Os cientistas que descobriram vacinas, os homens que criaram o computador, os que criaram a energia elétrica, a luz elétrica, o carro, o avião, e por aí vai. Ninguém fez isso assim, ó, poxa, tive aqui um milagre, desceu aqui, vamos fazer isso. Não. Todos eles tiveram que se esforçar para alcançar os resultados que eles tiveram. Então, conosco não é diferente. Muitas vezes as pessoas ficam achando que Deus, ele vai ficar o tempo todo, vou deitar numa rede, vou ficar ali com o ventilador perto de mim, me refrescando e esperando que Deus me atenda. Não é assim que funciona. Depende também do seu esforço. Depende também da sua dedicação. Depende também do seu desejo de ver as coisas acontecendo. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você essa mensagem, mostrando para você o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz em Mateus 10, 22, né? Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, por serem meus discípulos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Olha outro texto. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Outro texto. Marcos 13, 13. Todos também terão raiva de vocês por serem meus discípulos. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Outro texto, Marcos 16, 16. Mas quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por que eu peguei esse texto aqui também? Porque também seguir a Deus denota esforço da nossa parte. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Tem que batizar, tem que seguir as coisas do jeito que a Bíblia diz, para que a obra do Senhor seja feita. Outro texto também, Romanos 10, 9, diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, então você será salvo. Ser salvo é um objetivo nosso. Nós estamos aqui para ser salvo. Mas Deus, ele quer que nós entendamos a palavra dele e possamos ver que depende muito do nosso esforço. Depende do seu esforço, depende da sua vontade. Mas eu queria tanto alcançar coisas grandes, ser uma pessoa reconhecida, ser isso e aquilo. Gente, tudo vai depender do seu esforço. Se esforce, se prepare. Eu lembro que quando eu me converti na igreja, entreguei a minha vida para Jesus, e pouco tempo depois, alguns dias depois, né, eu já vi que Deus tinha um chamado na minha vida. Então eu fui fazer o que eu podia, né? Eu fui frequentar a escola dominical da igreja, né? Fui aprender com os estudos bíblicos e fui aprendendo. Chegou um tempo que eu disse para o pastor, eu acho assim que o que eu aprendi aqui foi muito importante, muito bom, mas eu queria mais, além disso. Aí ele disse: então, Alexandre, você vai ter que fazer um curso teológico. E eu disse: eu vou fazer então. E eu fui atrás. Fui fazendo um curso teológico para me aprofundar mais na palavra de Deus, para poder falar do amor de Deus. Então,
se eu não me esforçasse, ficasse apenas naquilo que eu já sabia, eu poderia fazer. Mas ia fazer muito de qualquer jeito. Infelizmente tem muitos por aí que estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Ainda hoje eu estava comentando com um amigo que hoje em dia está muito fácil, as pessoas saem abrindo igreja, saem fazendo isso, fazendo aquilo, reúne 2, 3 pessoas, e aí fica aquele negócio, sabe? E um monte de pastor, pastora, bispo, apóstolo, apóstola. É um negócio tão complicado, porque eu acho assim que nós deveríamos nos esforçar mais para termos pelo menos a garantia ou a vantagem de dizer que temos um título. Eu não fico procurando de nenhuma maneira ou de nenhuma forma. Fala assim, o pastor. Não, eu sou uma pessoa. Lá no céu o meu nome é Alexandre, aqui na terra o meu nome é Alexandre. Se eu vou fazer uma ficha numa loja, eu coloco Alexandre. Eu não ponho lá pastor Alexandre. Esse é uma vocação que eu tenho, de estar cuidando de vida, de estar trabalhando na obra, mas isso não pode ser prioridade para nós. Então você quer algo na sua vida, você almeja algo grande, você almeja até um título, você pode tê-lo, mas tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás. O que você mais gosta de fazer está ligado exatamente àquilo que você vai alcançar. Então o que você gosta de fazer? Se esforce naquilo, se especialize naquilo, corra atrás, estude, medite, faça o possível e o impossível e Deus vai te garantir muitas vitórias. Nessa manhã nós estamos aqui meditando nessa palavra. Então, veja bem como que é importante isso. O que diz o apóstolo Paulo? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim: mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está mostrando para nós que muitas coisas que nós fazemos são provadas aqui na terra. E se chegar a ser provada pelo fogo, e aquilo ali que fizemos for algo realmente de valor, vai passar pelo fogo e vai continuar existindo. Então, muitas vezes o que nós fazemos aqui na terra é passado pelo fogo. É por isso que é importante a gente se esforçar, mas se esforçar de verdade para tentar fazer o melhor que nós pudermos. Então, eu vejo assim, se você gosta de cantar, se esforce, se dedique, se aprofunde. Eu gosto de pregar, então se esforce, se dedique, se aprofunde, leia livros, ouça pregações, se esforce ao último, para que quando você fizer, todos percebam que aquilo ali tem valor, não foi feito de qualquer jeito. Sabe quando às vezes assim, entrando aqui no nosso mundo gospel, né, no nosso mundo evangélico, quando alguém fala assim, Deus me deu uma palavra, eu vou pregar. Peraí, gente, não é assim não. A não ser que você conheça muito a Bíblia, que você já leu a Bíblia, sei lá, milhões de vezes, e você tem um domínio tão forte, mas tão certo daquilo que você vai falar, aí sim. Agora você vai pegar um tempo de pregação, sei lá, de meia hora, e você vai falar assim, Deus me deu uma palavra aqui, eu vou começar a falar. Não, não é assim, você tem que meditar, tem que estudar, tem que se esmerar naquilo, tem que se aprofundar, tem que deixar o Espírito Santo agir na tua vida, para que você seja trabalhado por aquela palavra, a fim de que outros também sejam. Não adianta apenas eu trazer uma mensagem que vai mexer com os outros, ou que vai falar com os outros, sendo que ela não fala comigo. Então é muito importante, isso eu estou trazendo aqui um pouco para o nosso mundo evangélico, mas isso se aplica em todas as áreas da minha e da tua vida. Você que está me ouvindo, me acompanhando agora, entenda, Deus ele trouxe você para ouvir essa mensagem, porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor naquilo que você faz. Então tudo depende do nosso esforço, principalmente a salvação. A salvação depende muito do nosso esforço. Se não nos esforçarmos, não vamos entrar no reino dos céus. O Rogério Gabriel entrou também, bom dia, paz. Então, amados, que você possa entender isso, que você possa guardar essa palavra, viver essa palavra, almejar melhorar, almejar crescer, mas se esforçar, porque sem esforço ninguém vai conseguir. Veja o texto que eu li primeiro, né? Olha, por causa do evangelho, muitos odiarão vocês, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Ou seja, só quem perseverar até o fim será salvo. Não dá para ser de outro jeito. Não funciona de outra maneira. Vai ter esforço, né? Se não tiver esforço, você não vai alcançar. Você não vai conseguir. Pega aí qualquer pessoa que chegou a um lugar, a um determinado lugar, a uma determinada posição, que não se esforçou nada, que não teve nenhum desgaste, que não teve nenhum problema. Isso não existe. Todos, para chegar em algum lugar, para alcançar algo, passam por perrengues na vida, por dificuldades terríveis, e é assim que funciona. Que Deus continue falando com você
nesse dia maravilhoso, um sábado lindo que o Senhor nos deu. Hoje nós temos aqui um trabalho lindo com os pré-adolescentes da nossa igreja, às 5 horas da tarde. Amanhã nós teremos 2 celebrações maravilhosas, às 9 e às 18h30, presencial e também online, que todos possam nos acompanhar aí. Deus com certeza te abençoará de uma forma rica e plena. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que nos acompanha aqui, Pai, por cada pessoa que nos assiste nesse dia. Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, que eles possam, Senhor, entender que muitos dos milagres e das bênçãos que eles estão precisando depende do esforço deles. Ajuda-os, Pai, a se esforçarem, a se manterem firmes, a se manterem fiéis, a perseverarem até o fim, porque no final serão salvos e receberão a bênção que tanto desejam. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada vida. Amém. Que essa palavra possa ter motivado você nesse dia. Que essa palavra possa ter mostrado a você o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer o melhor para você. Que você tenha um ótimo dia, que a graça de Deus, o amor de Cristo permaneça na sua vida. Em Cristo Jesus é o nosso desejo, é o meu desejo aqui, é o desejo da Igreja Batista da Lagoinha de Pratápolis para a sua vida e para a sua família.